Olá, tudo bem? Por que muitos não conseguem entrar no reino de Deus? É o tema deste vídeo, é o tema dessa mensagem. Por que muitos não conseguem entrar no reino de Deus? É por quê? É porque fumam, porque bebem, porque se prostituem, porque são mentirosos, porque são homossexuais, porque são pedófilos, porque comem demais, porque são avarentos, porque são enganadores. Por que muitos não conseguem entrar no reino de Deus? Eu quero ler uma parábola de Jesus de Nazaré, Yeshua e Yahshua, parábola que ele falou aos judeus, aos líderes religiosos e aos seus discípulos. Leia comigo livro histórico de Mateus, capítulo 21, versículo 23 em diante. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Versículo 24. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Então ele estava respondendo aos líderes religiosos, aos fariseus, saduceus, escribas, aos seguidores de Moisés. 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João Batista como um profeta. 27. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhe disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Versículo 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. 30. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Eu peguei eu só ia ler esses 2 versículos final, mas eu contei a parábola que ele falou. Isso aqui foi uma parábola. Jesus falava em parábolas, figura de linguagem e metáforas, para que ouvissem e não entendessem, e assim que é. Isso daqui é uma comparação, uma semelhança com o que acontece nos dias de hoje. Veja, o batismo de João Batista foi para o arrependimento. Arrependimento de quê? Dos pecados. O que era pecado? As transgressões das leis dadas a Moisés, tá? O fim da lei foi quem? O fim da lei foi Cristo. Então, se alguém pratica obras da lei, está sendo desobediente da mesma forma que esses aqui nos dias de Jesus. Porque esses que ouviram aqui eram judeus, eram israelitas, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Vamos colocar isso na minha vida. Eu sou as pessoas falam, esse daí é um desigrejado, esse daí é um fariseu, esse daí é um incrédulo, falam assim. Eu estou usando claro que é eu e você que acredita na escatologia consumada, você que já não pratica a obra de Moisés, então nós dois, mas eu estou falando eu. Eu sou esse animal que está para o sacrifício. Se eu deixo a pregação de Paulo, que pregou para os gentios, ele pregou a sã doutrina para os não-judeus, porque para os gentios não receberam lei nenhuma, então aqui não serve para gentios. Gentios não. Então, se eu estou em uma chamada igreja e um líder me leva a praticar obra, o batismo de João Batista, eu estou na contramão disso daqui. Os líderes religiosos, os fariseus, não acreditavam que João Batista era um profeta. Foi assim no começo, não foi? Na leitura? Então Jesus falou para eles: vocês não acreditaram que ele era um profeta.
Quem? Os líderes religiosos. Da mesma forma, os religiosos não acreditam nos dias de hoje. Eu não vou nem falar da escatologia consumada, eu estou falando do evangelho da graça pregada por Paulo. O evangelho eterno, que é a terceira fase, é outro assunto. Então, da mesma forma, um religioso que não acredita no evangelho pregado por Paulo e pratica a obra do antes da cruz, está nessa situação. Os líderes religiosos, eles não conseguem entrar no reino de Deus. Eles não conseguem estar no reino de Deus. Eu vou ler para frente o que é reino de Deus. Você conseguiu entender? Então, uma pessoa que está praticando isso, que está antes da cruz, que está na contramão do evangelho da graça pregada por Paulo, não está no reino de Deus. Não alcançou a justiça, a paz ainda não, porque ela é um religioso. Ela é semelhante aos religiosos que Jesus estava falando a eles. Jesus estava falando isso, usando essa parábola, para mostrar que os religiosos, que os seguidores de Moisés, não estavam entrando, e que as prostitutas e os ladrões estavam. Então, quem ouve eu falar, com base na Bíblia, com base no Escritura, quem ouve Geraldo falar, quem ouve Elcio Jesus falar, quem ouve os pregadores da graça, que não tem fermento, porque tem pregador da graça que diz que come pão e bebe suco, isso aí para mim ainda está fermentado. Quem não pratica obra nenhuma mais de Moisés, está no reino de Deus. Está no reino de Deus. É desigrejado para o mundo, para o seu parente, para o seu conhecido, você é um desigrejado. Mas, na verdade, você está vivendo no reino de Deus. Porque você está vivendo em espírito, você está vivendo por fé. E não dependendo de um pedaço de pão, de um cálice de suco, de um banho numa piscina, de buscar Deus num lugar, de subir monte. Nada disso. Você vive por fé. Você é conduzido pelo Senhor, que é o Espírito. Eu usei essa parábola apenas como uma figura de linguagem, como um exemplo. Então, da mesma forma que os religiosos aqui estavam questionando Jesus, e Jesus tacou na cara deles que as prostitutas e os publicano era cobrador de imposto, publicano era contra Jesus, era contra os publicanos. Porque eles, quer ver, eu vou colocar esse dicionáriozinho aqui, no Almeida, dicionário Almeida, publicano, judeu que cobrava impostos para o governo romano. Era desprezado por trabalhar para um dominador estrangeiro e por ser geralmente desonesto. Era um corrupto, era um ladrão, um cara que não era beleza joia para a sociedade. E quem mais? As prostitutas estavam. Então, os desigrejados que estão conhecendo o evangelho da graça, a sã doutrina, estão conseguindo entrar no reino de Deus. Já os religiosos que vivem Moisés, que praticam obras do legalismo de Moisés, que praticam obras do antes da cruz, não conseguem, porque eles vivem debaixo de escravidão. O fim da lei foi Cristo. Fim da lei. Que lei? A lei mosaica. Só que para a religião, não. Para a religião, essa palavra é uma palavra mentirosa, porque é o que eu sempre falo, todo religioso ele é incrédulo, ele não acredita no escrito bíblico. Se Paulo falou que o fim da lei foi Cristo, por que eu vou? Se eu acredito, se eu não sou incrédulo, eu acredito no que está escrito, eu não vou mais praticar a obra da lei. Então, se eu pratico a obra da lei, você não é igual ao desigrejado. O desigrejado já está no reino de Deus, ou está tendo os princípios do reino de Deus. Eu vou mostrar o que é o reino de Deus. Já você que é religioso, não, você não entrou, porque você está semelhante ao quê? Você é um religioso. Você é igual os escribas, os fariseus. Vocês não acreditam, vocês religiosos, vocês não acreditam na sã doutrina. Vocês não acreditam que o Espírito da graça falou pela boca de Paulo. Da mesma forma que Deus em Espírito falou pela boca de Ezequiel, Isaías, Jeremias, Malaquias, Zacarias, Amós, Sofonias. O Espírito da graça falou pela boca de Paulo. Vocês não acreditam. Religioso não acredita. Líder religioso não acredita. A teologia não acredita. Então esse exemplo que eu estou usando aqui foi falado para os judeus. Foi falado para os escribas, para os fariseus, para os anciãos da sinagoga, para os seguidores de Moisés. Então é uma comparação simples. Em vez de eu usar ladrões e prostitutas, eu estou usando o quê? Os desigrejados. Porque o ladrão e a prostituta, quando ele conhece não o que a chamada igreja prega, porque o que a chamada igreja prega é escravidão. Quando ele tem, se ele tiver a oportunidade de aprender, de entender que o reino de Deus está nele, mas ele não sabe, a vida muda. Ela para. A carne, o desejo da carne perde a força. Já dentro da religião não tem como.
Por quê? Porque a religião prega trevas, a religião prega maldição do Velho Testamento. Será que essa comparação foi útil para você? Veja que Jesus disse. Lucas 17, 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, então os fariseus, eles esperavam o reino de Deus vir de uma forma física. Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência. Versículo 21. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, ou, tem uma observaçãozinha, dentro de vocês. Então Jesus disse aos fariseus, aos líderes religiosos, vamos dizer que um líder religioso está ouvindo aqui, um dito pastor, bispo, padre, coloca aí. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus ele é espiritual. O reino de Deus, as pessoas falam assim, quando morre, vai para o céu. Ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu. O céu são céus, são 3 céus. O céu é esse azul. O segundo céu é o firmamento, onde estão os planetas. E o terceiro céu são águas. Está lá em Pedro, está em Gênesis. São águas, tudo água. São águas. O que acontece quando uma pessoa, quando termina a validade do corpo carnal, volta ao pó, o espírito volta para o reino celestial. Reino celestial. Então aqui, o reino de Deus, quando Jesus falou para aqui, no versículo aqui, deixa eu colocar nesse versículo aqui, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro. O que era o reino de Deus que as prostitutas, elas estavam crendo no que Jesus estava pregando. Jesus estava avisando que o reino de Deus estava próximo, estava dizendo que existia um Deus vivo, não Deus da lei, não aquela, porque eles acreditavam, os seguidores de Moisés achavam que o Deus era 613 itens. Jesus estava falando do Deus vivo. Jesus falava como filho, sendo ele a manifestação no espírito do filho, mas na verdade é Deus, porque Deus é um só. Ele que faz todas as coisas. Então ela estava alcançando, as bênçãos do Espírito estavam alcançando eles. As maravilhas de uma pessoa que crê, que professa sua fé no Deus vivo, são as bênçãos ainda nesta vida. Porque Paulo disse, Romanos 5,17, que nós podemos reinar em vida. Reinar em vida é estar no reino de Deus. É você ser uma pessoa espiritual. Então, esses publicanos e as prostitutas estavam aceitando a pregação dele. Mas isso aqui foi para os judeus. Por isso que as pessoas confundem. Aí a pessoa fala, então tá certo, eu tenho que obedecer o que Jesus de Nazaré... Não, Jesus de Nazaré veio para os judeus. Mateus 10, 5 e 6 e Mateus 15, 24. Jesus veio somente para os perdidos da casa de Israel. Esse dizer aqui... foi naquele time, foi antes da cruz. Na cruz, quando ele disse, tetelestai, está consumado, deu-se início ao Espírito, ao Cristo ressuscitado. Paulo teve um encontro na estrada de Damasco, não com Jesus de Nazaré, mas com o Cristo ressuscitado. Então, os publicanos e as prostitutas já estavam desfrutando das bênçãos espirituais do Pai, enquanto os fariseus, os líderes aqui questionaram eles, que Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos, ou seja, eram os religiosos daqueles dias que estavam questionando ele. Aí Jesus falou que as prostitutas estavam já entrando, estavam desfrutando da maravilha que é estar no reino de Deus. Enquanto os sacerdotes, os anciãos, os líderes daqueles dias, eles eram o quê? Religiosos. Eles estavam em Moisés, eles estavam no legalismo. Eles não tinham entrado ainda no reino de Deus, mas as prostitutas e os adultos que estavam aceitando. É assim quando você aceita viver na sã doutrina, na graça do Cristo ressuscitado pregado por Paulo, é a mesma coisa. A pessoa começa a ter resquícios do que é o reino. Conforme ela vai adiantando no conhecimento e vai se libertando da religiosidade, ela vai mais sendo preenchida pelo reino de Deus. Porque o reino de Deus, Jesus disse, nem dirão ele está aqui ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês ou, observaçãozinha, dentro de vocês. O reino de Deus é isso. Romanos 14,17, assim disse Paulo, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então a prostituta e os ladrões e os publicanos estavam começando a desfrutar disso. Mas o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então assim é uma pessoa quando ela deixa de ser religioso. Quando ela começa a viver no Espírito.
quando ela começa a viver por fé, quando ela começa a ser guiada, dirigida, ensinada, exortada pelo Espírito de Deus, que na verdade, no Evangelho Eterno, a coisa é mais melhorada exponencialmente, porque aí é o tabernáculo de Deus que está em nosso espírito. Assim é, Apocalipse 21, 2, 3. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Então o reino de Deus é isso. Para que ele nasceu, isso daqui que foi falado, Mateus e Lucas foi falado antes da cruz. Paulo pregou antes do ano 70. Isso daqui ocorreu no ano 70, foi durante o juízo, o dia do Senhor. Então foi estabelecido a justiça eterna, o evangelho eterno, que está lá no capítulo 14, e Deus estabeleceu o tabernáculo dele espiritual. Aonde? No espírito dos homens. Então ladrões e publicanos, que eram ladrões, exploradores, e as prostitutas, nos dias de Yeshua, estava entrando no reino de Deus. E quem está hoje, que nasceu depois do juízo do ano 70, o qual eu faço parte, que já vai fazer quase 2000 anos, e eu só tenho 55 anos, não tenho 2000 anos. Então quem nasceu depois do ano 70, já nasceu isso daqui. Já nasceu com esse tabernáculo, e o próprio Deus, o próprio, e Deus mesmo estará. E Deus mesmo está em seu tabernáculo. Você consegue entender como que é a diferença? Então o reino de Deus hoje é Deus mesmo em nós. Olha que maravilha. Mas enquanto o religioso está na religião aprendendo, vivendo de trevas, vivendo de obras mortas, dízimo, batismo, comer pão, beber suco, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, apresentar criança, óleo na cabeça, vale do sal, vale do cal, vale da uva azeda, vale do que, plantar bananeira, unção do telefone, rodopio, dança, blá, blá. Não tem nada de reino de Deus. A pessoa vive atribulada, a pessoa vê anjo, a pessoa vê demônio, a pessoa olha para uma outra pessoa, não consegue enxergar Deus na pessoa, só vê ruindade, só vê maldade. Não, ali é um demônio, ali é uma pombagira, coisa que não existe. As atitudes dela pode ser uma atitude de um carnal, mas um religioso está na atitude carnal do mesmo jeito, está no engano, na mentira. O líder dela é um carnal, um mentiroso, um estelionatário, um ladrão, um mercenário, que usa a Bíblia para ficar enganando. Porque muitos não conseguem entrar no reino de Deus. É isso daí. O reino de Deus não é algo aparente. Esse negócio de ir para o céu, ninguém vai para o céu. O Espírito que está em nós, quando vencer o prazo, ele volta para o reino celestial. Então essas pessoas que não conseguem entrar nisso são as pessoas que estão por aí, abandonadas, que só ouviram mentira, só ouviram fraude na religião, ficaram decepcionadas. Muitos têm já começaram a ouvir graças ao YouTube. As pessoas falam: nossa, eu nunca consegui ficar em religião nenhuma. Hoje eu estou há anos, 1 ano, 2 anos, estou fora, sou um desegrejado, sou feliz, não tenho mais nada, não vejo mais nada, não ouvo mais vozes, não tenho mais vício, fui liberto de tudo. Por quê? Porque está no reino de Deus, o reino de Deus está nela. Lá na igreja, na chamada igreja, no templo religioso, ela vivia atribulada, se sentia escravizada, se sentia roubada. Assim seja, então eu vou encerrar essa mensagem, vou deixar com você, espero ter sido útil de alguma forma, espero ter cooperado para o seu entendimento de alguma forma. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário, na medida do possível eu estarei respondendo. E se foi útil, não esquece, hein? Contribua com esse canal. Não é com Pix, nem com envelope, nem com conta do banco, é só dar joinha, aperta o joinha aí, ó, joinha, compartilha esse vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. E vamos em frente, falando da palavra, falando das coisas do nosso Criador. Até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.